eles vão estar nessa sala aqui do lateral, que foi organizada, climatizada, ela é maior e ela está própria para receber os nossos babies. Amém? Salmo 37, versículo 1 ao versículo 11 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 6, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como ao sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não te irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Diga comigo, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria e na abundância de paz. Amém. Pai, aplica a tua palavra a cada coração que aqui está, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que não é minha, mas é do Senhor, ó Pai, que eu possa ser esse instrumento nas tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor fará essas coisas. Amém. Irmãos, vivemos uma geração marcada pela comparação. Você já parou para isso, pensar? Eu estava ouvindo um pastor falando, pastor discipulando o pastor, e ele falando o seguinte, que algum tempo atrás, a pessoa terminava o culto, ele sendo pastor, terminava o culto, e ele ia para casa e ele ia assistir o Fantástico, os outros do Fantástico, e depois ia dormir, e está tudo certo. Amém? Ele ia lá, assistia, tal, participava, o culto foi uma bênção na igreja dele, e ele ia para casa. E aí, com o passar do tempo, essa evolução dos momentos, das redes sociais, o que acontece que ele tem visto? É um pastor experiente, ele falou assim, termina o culto, ele chega em casa, ele não liga mais a televisão, mas ele vai para o feed do Instagram, ele vai para o Twitter, e lá ele vai ver o quê? Ele vai ver o que a igreja do outro tem, a quantidade de carros que está ali, a recepção da outra igreja, a maneira que o pastor pregou, como que aquilo trouxe gente para aquele lugar, e aquilo que ele recebeu, saiu da igreja abençoado, de repente ele está em crise, porque ele está comparando algo que muitas vezes não quer dizer a realidade, porque ajuntamento de pessoas não quer dizer bênção de Deus. Nem todo ajuntamento de pessoas em igreja quer dizer que Deus está ali. Mas quer dizer o quê? Que você precisa agradecer a Deus pelaquilo que você está vivendo, pelaquilo que você tem a oportunidade de viver diariamente. E aí nós podemos ver, irmãos, que nunca foi fácil acompanhar a vida das pessoas como nos dias atuais. Nunca foi tão fácil. Em poucos segundos, irmãos, olhamos as redes sociais e vemos viagens, conquistas, carros novos, empresa crescendo, pessoas sendo promovidas. E muitas vezes, porém, conhecemos a história daquele que está lá. Olhamos para a vida aquele camarada que passa a perna nos outros, aquela pessoa que fala mal dos outros, aquela pessoa que conquistou aquelas viagens, aqueles carros, tudo isso que eu disse, não de forma honesta. E isso, irmãos, traz para nós algo que nós ficamos uma certa crise. Ficamos assim, poxa, mas essa pessoa não serve a Deus, mas essa pessoa não ama a Deus, mas essa pessoa não vive princípios, e ela está andando de carro novo, ela está viajando lá para não sei aonde, e eu estou aqui servindo a Deus. E aí surge uma pergunta que você nunca fez, tenho certeza, que é aquela, em algum momento, já passou pelo coração de outros, não no seu. Vale a pena permanecer fiel a Deus? Vale a pena permanecer fiel a Deus? Ou de repente veio aquela outra pergunta que diz assim, por que Deus permite que pessoas perversas prosperem?
Porque homens íntegros sofrem enquanto homens maus parecem vencer? Será que Deus realmente não está vendo isso? E aí, irmãos, essas perguntas, elas não nasceram no século 21. Essas perguntas não são apenas de agora, porque talvez você nunca fez isso. Mas nós, pastores, já ouvimos muitas pessoas que estão enfrentando crise dizer assim: eu não entendo por que pessoa que não serve a Deus prospera, tem um casamento bom, tem uma vida boa, está rindo para as paredes, está fazendo um botox para todo lado, está monjara torta direita, porque não é qualquer um que pode usar monjaro. Quem está me entendendo? Tem que ter, irmãos. E aí fica essa situação. Mas essa pergunta, irmãos, ela aconteceu aproximadamente lá em 3.000 anos atrás. Davi também olhou para o mundo e ele enxergou exatamente esse cenário. Davi, irmãos, ele olha para isso, neste momento, quando ele escreve esse Salmo 37, havia um questionamento nos dias de Davi sobre isso. E aí Davi, ele vai escrever o Salmo 37 para responder, de acordo com a orientação de Deus, inspirado por Deus, essa pergunta que tanto estava deixando pessoas assim para baixo, indagadas, e até esfriando, e até dizendo: será se vale a pena servir a Deus? E aí, irmãos, preste atenção, algo bem extraordinário nesse detalhe do Salmo 37, que quando Davi escreveu este salmo, Davi não era mais o jovem pastor que enfrentou Golias, também não era o fugitivo que estava escondendo lá na caverna de Adulão, ele era um homem idoso. Davi, quando escreve o Salmo 37, ele já era um homem idoso, já era um rei experiente, alguém que já havia visto Deus agir durante toda a sua vida. E o próprio Davi, ele confirma isso no Salmo 37, versículo 25, que o pessoal vai colocar na tela. Diz assim: fui moço e agora sou velho, porém, diga comigo, porém, todo mundo, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, isso significa claramente que o Salmo 37 não nasceu da ansiedade da juventude, mas de um homem de Deus, que experimentou o cuidado de Deus, que viu a mão de Deus, que viu a correção de Deus, que viu o agir de Deus em toda a sua vida, e agora inspirado e direcionado por Deus, ele escreve o Salmo 37. E aí, irmãos, esse salmo, ele nasceu numa experiência de uma vida inteira caminhando com Deus. Eu posso dizer para você, sente com a Ira e converse com ela sobre as experiências que ela tem com Deus. Certamente você vai ser ricamente abençoado, sim ou não? Porque não é alguém que começou na fé ontem, é alguém que tem uma jornada com Deus diariamente. Se a dona Wanda estivesse aqui nos seus 80 e poucos anos, quando ela estava totalmente lúcida, senta com a dona Wanda e começa a perguntar sobre como que foi a vivência dela diária com Deus, as experiências. Então é isso que Davi está aqui escrevendo no Salmo 37. Ele está querendo botar para fora, ele está explanando aquilo que é realidade, não apenas de ler na vida dos outros, mas ele está trazendo uma realidade dele, que é para todo filho de Deus. Alguém é filho de Deus aqui? Então, irmãos, a primeira lição surpreendente que nós vemos aqui é que ele não começa nesse salmo falando sobre ímpios. Porque o salmo, ele vai dizer sobre, muitas vezes a gente fala assim: por que o ímpio prospera? Por que vai isso? E ele vai decorrer sobre isso. Mas ele começa esse salmo dizendo claramente sobre algo que nós precisamos aprender. E é isso que eu e você, nessa noite, vamos sair daqui aprendendo que Deus quer que nós não venhamos a nos comparar com o ímpio, mas nós venhamos a olhar para Jesus, olhar para a palavra, olhar para o projeto de Deus para a nossa vida e viver dentro desse prisma de Deus. Amém? Então, irmãos, ele começa, porque eu escrevi aqui, eu quero que você escreva no seu bloco de anotações. Porque sempre ele começa falando do coração do justo, ele começa a ministrar ao coração do justo. E aí nós precisamos entender, porque sempre Deus trabalha primeiro dentro de nós, antes de agir ao nosso redor. Guarde isso no seu coração. Deus primeiro deseja trabalhar dentro de nós, antes de agir ao nosso derredor. Deus, ele vai derrubar o gigante que está externamente, quando ele derrubar primeiro o gigante que está internamente dentro de você. O problema, irmãos, não é o gigante de fora. Às vezes o gigante de dentro que está nos destruindo e que está sugando a nossa energia.
quem era Davi? O texto, irmãos, fala que esse salmo ele foi escrito, diga comigo, entre 1010 a 970 anos de Cristo. Então esse salmo, como eu disse, tinha aproximadamente 3.000 anos atrás. E aí, irmãos, Davi, ele olha a realidade do seu povo, olha as inquietações do povo de Deus, e aí há uma sempre conotação sobre por que que o ímpio prospera, por que que os justos sofrem, por que que parece ser crente é mais difícil do que não é, por que que depois que eu passei a ser crente, tudo parece que virou uma luta, uma tribulação. Por que que quando eu não era crente, tudo, eu botava a mão e ia embora? Agora que eu sou crente, parece que a coisa tudo é mais difícil. E é sobre isso que Davi vai escrever. Essa é o salmo da resposta da inquietação. Diga-me, o salmo da resposta da inquietação. Esse salmo 37, irmãos, ele tem algo bem interessante, porque ele é um salmo de sabedoria. Ele é um salmo sapiencial. E esse mostra que esse salmo, ele traz sabedoria. Irmãos, você sabia que a palavra salmos aqui é por causa da versão que foi traduzida do hebraico para o grego? Que no hebraico não é salmos, é cântico dos cânticos. Então um judeu, quando ele pega ali a Torá, você não vai ver escrito salmo, você vai ver cântico dos cânticos. A palavra salmo, ela foi na tradução que foi feita já na versão Septuaginta, onde houve essa tradução. Esse salmo também, irmãos, ele é um salmo, ele é didático, diga comigo, didático. Assim como ele é de sabedoria, ele também é didático, porque ele vai pegar a primeira letra do alfabeto hebraico e até terminar o alfabeto, em cada parte desse salmo, ele vai estar citando. Ele começa com Aleph e ele termina com Tav, que é o alfabeto. É como se nós começar nosso português hoje. Começa com A e termina com Z. E ele preocupa isso, irmãos, porque cada sessão inicia com uma palavra sucessiva do alfabeto hebraico. E aí, irmãos, Davi, diga comigo, Davi deseja demonstrar que Deus sempre quer que eu guarde, memorize e viva a vida com ele. Irmãos, é como se Davi dissesse, da primeira à última palavra da vida, precisamos confiar em Deus. Do começo ao fim da vida, aprenda a confiar em Deus. Diante, irmãos, da aparente prosperidade do ímpio, o Senhor nos ensina a abandonar a inveja, a cultivar a confiança e esperar pacientemente pela a sua justiça. É isso que nós vamos aprender hoje. A olhar para essa aparente prosperidade do perverso e ver que ela é temporária. Ela vai murchar, ela vai secar, ela vai acabar. Mas eu preciso abandonar, diga comigo, abandonar. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, abandonar a inveja. Não, você não cutucou. Dá aquele cutucado santo. Irmão, abandona a inveja. Para de ficar stalkeando o Instagram dos outros. Para ver o que ele tem, o que não tem, o que está fazendo, o que não está. Viva a sua vida. Viva a sua casa. Viva a sua família. Viva a sua igreja. Amém? E aí, irmãos, então nós vamos meditar na mensagem de hoje. Que é o primeiro ponto que está aí conectando-se com a palavra que você está no celular. Não permita que a maldade dos outros governe o seu coração. Você pode repetir comigo? Não permita que a maldade dos outros governe o seu coração. Salmo 37, 1 e 2 diz assim, não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. A primeira palavra do Salmo é uma proibição. Diga comigo, proibição. Deus está falando através do Davi, não te indignes. Para de ficar irado, grilado. Para de querer resposta para tudo. Ele está dizendo o seguinte, essa palavra indignes no hebraico aqui é arder, incendiar, ferver de ira.
para o povo tocantinense, ficar grilado. Estou grilado, estou chateado, estou com um burro amarrado. E aí, Davi está dizendo, não permita que seu coração seja consumido pela prosperidade daqueles que vivem longe de Deus. Observe algo extraordinário. Antes de falar dos perversos, Deus fala ao coração do justo. Diga comigo, antes de falar dos perversos nesse salmo, Deus fala ao coração do justo. Há algum justo aqui nessa noite? Há algum justo de Deus aqui nessa noite? Então, irmãos, porque o maior perigo não é a prosperidade do ímpio. O maior perigo é quando ele rouba a nossa paz. É quando você está só olhando para o ímpio, para a prosperidade que está acontecendo na vida dos outros e para de olhar para o projeto de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, eu estava conversando com a Ednei agora. Essa semana, ela assinou o contrato da casa própria dela. Pode aplaudir Jesus mesmo. E ela está muito feliz, irmãos. E às vezes, irmãos, tem gente, irmãos, que Deus já tem a palavra, já tem a chave, já tem isso, já tem aquilo, já tem tudo preparado. Mas você está tão focado na vida dos outros, na bênção dos outros, ou no que está acontecendo na vida dos outros, que você não olha para aquilo que Deus tem para você. Irmãos, se você parar de olhar tanto para os outros, e olhar para o que Deus tem para você, de cuidar da sua vida, você vai dizer claramente, eu sei o que eu tenho que fazer para sair deste lugar. Porque, irmãos, a questão não está com os outros, a questão está conosco. Nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma pessoa pode atrapalhar o projeto de Deus para a sua vida. O único que pode interromper aquilo que Deus tem para a sua vida é você mesmo. E quando você tira os olhos do Senhor e olha para o ímpio, e olha para a prosperidade do ímpio, você impede que Deus haja como Ele quer agir na sua vida. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, olha só, o diabo, irmãos, não precisa transformar um cristão em perverso. Escrevi essa semana na rede minha. Basta fazê-lo perder a paz por causa dos perversos. É só você falar assim, não está valendo a pena mesmo servir a Deus, então vou copiar. Todo mundo... Irmãos, já viu essa frase assim? Todo mundo está fazendo. Até o pastor fulano tal faz. Até a igreja fulano tal faz. Irmãos, vou dizer algo que a gente sempre está acostumado a falar. Você não é todo mundo. Você é único, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você precisa ter convicção naquilo que Deus plantou no seu coração e que está em concordância com esta palavra. Não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Deus fala a respeito de você na palavra. E aí, irmãos, perceba que a primeira batalha que Davi fala aqui não está na sociedade, está dentro do nosso coração. A primeira batalha, irmãos, não está ficar olhando para a sociedade, mas é dentro do coração. Antes que a justiça destrua a nossa esperança, ela tenta destruir a nossa paz. Por isso que Deus começa tratando o interior do justo. Observe bem o que a Bíblia diz. Davi diz, 2 perigos, indignação e inveja. Quando olhamos constantemente para os perversos, podemos permitir que a revolta tome o nosso coração. Essa é a indignação. O segundo, a inveja. A inveja faz com que o justo desejar aquilo que Deus nunca aprovou. Você pode repetir isso comigo? A inveja faz com que o justo deseje aquilo que Deus nunca aprovou. Irmãos, é possível, irmãos, continuar frequentando a igreja, ouvindo a palavra, enquanto o coração começa a admirar o estilo de vida daqueles que vivem sem Deus. Tem gente que vive, irmãos, só que ele não vive a vida de Deus. Ele não vive plenamente. Ele é alguém escravo. E aí, irmãos, por isso que Asaf, escrevendo o Salmo 72, versículo 2 e 3, que vai ser projetado no telão, Asaf escreveu assim, quanto a mim, porém, quase meus pés revaleceram, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf, ele está dizendo assim, eu quase caí. Eu olhei tanto para o ímpio, eu olhei tanto para as pessoas erradas, que eu quase desviei, que eu quase caí. E aí, irmãos, Davi, ele apresenta uma nova perspectiva. Diga comigo, nova perspectiva.
E aí ele diz assim: pois dentro em breve definirão como a relva. Aquilo que parece permanente, os nossos olhos, é temporário diante de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: tudo aquilo que é construído na areia vai cair um dia. Diga aí, diga. Tudo aquilo que é construído na areia um dia vai cair. Mas tudo aquilo que é edificado sobre a rocha vai permanecer para sempre. Irmãos, nós estamos edificando uma igreja como? Na areia? Ou na rocha? Porque uma igreja edificada na areia é uma igreja que onde os crentes não crescem, não amadurecem, sempre tem que ter uma chupetinha na boca, é sempre cheio de mimimi. Nós precisamos ser uma igreja que realmente ama a Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, de circunstância. Nós temos falado, irmãos, se acontecer algum dia, nós oramos para que não aconteça, mas se acontecer uma perseguição geral dos cristãos, você vai continuar firme? Vai continuar servindo a Deus? Ou você depende do pregador, depende do ar-condicionado, depende de uma cadeira boa, depende de um louvor bom? A vida cristã não é feita nos cultos de domingo à noite. A vida cristã é feita de segunda a segunda. Em cada momento que a gente separa ali, no nosso devocional, no nosso dia a dia, no nosso testemunho, na vida que eu realmente não gasto, mas invisto em Deus. Aleluia. Isaías declara, Isaías 46, 8. Toda carne é erva, e seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor, nosso Deus, permanece eternamente. Irmãos, a prosperidade construída sem Deus sempre terá prazo de validade. Você pode dizer isso? Toda prosperidade construída fora da palavra de Deus, fora da presença de Deus, tem prazo de validade. Irmão, vai chegar a conta. Uma hora chega a conta. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, irmãos, a bênção não chega só até você. Chega aos seus filhos, chega aos seus netos e chega para as suas gerações. Não, você não entendeu. Quando você estabelece viver uma vida na palavra de Deus, a bênção não vem só sobre você. Ela vai até 1000 gerações. Alcança 1000 gerações. Nós vamos começar domingo que vem um curso Tetelestai, que vai falar sobre libertação, vai falar sobre maldição hereditária, vai falar sobre perseguição espiritual, um curso maravilhoso que se você não fez, você precisa fazer. E nós precisamos aprender pela palavra que assim como a maldição é real, ela está aí, mas a bênção, ela também é real. E nós precisamos viver debaixo desta bênção, sob essa bênção de Deus, diariamente. Amém? Então, irmãos, nunca interprete a prosperidade do ímpio como um sinal de aprovação de Deus. Não quer dizer porque tem sobrando, quer dizer que Deus está aprovando. Não quer dizer porque já passou por 10 casamentos que Deus está no negócio. Não é porque foi lá e comprou o carro e não pagou que Deus está no negócio. E eu posso estender isso para muitas áreas. Mas eu quero que você traga para essa reflexão, que você precisa olhar para você e falar assim: isso que está sendo construído tem a bênção de Deus. E o que tem a bênção de Deus permanece. Tudo que você constrói que não tem a bênção de Deus, a conta vai chegar uma hora. E tem uma coisa: alguém aqui é filho de Deus? Não, tem um anjo filmando. Alguém aqui é filho de Deus? Tem gente que não levantou, não. Vou repetir porque talvez você não está prestando atenção. Alguém aqui é filho de Deus? Então você pode ficar tranquilo que Deus corrige os filhos. Se eu e você não queremos ser corrigidos por Deus, nós não somos filhos, irmão. Agora, se você é filho, Deus quer corrigir, deixa Deus corrigir. Porque é melhor Deus corrigir do que o diabo pegar você no couro. É igual aqueles que a mãe e o pai não corrigem em casa. Aí na rua vai ser corrigido pela polícia, pelo traficante, coisa e tal. Em casa a mãe tem misericórdia. Ninguém vai falar amém. Vou falar para os homens, né? Os homens estão aqui. Porque em casa o homem tem misericórdia do filho. Mas a polícia não tem. O bandido, o traficante não tem. Então, é melhor nós sermos corrigidos por Deus, que é Pai, do que você cair na mão, você já entendeu de quem. Amém? Amém?
Eu quero repetir novamente. Nunca interprete a prosperidade dos ímpios como aprovação de Deus. Nunca deixe passar pelo crivo de Deus. Segundo ponto. A resposta de Deus para a ansiedade é uma vida de confiança. Diga comigo. A resposta de Deus para a ansiedade é uma vida de confiança. Salmo 37, versículo 3 e 5. Davi vai agora mostrar 4 imperativos nesses três versículos. Ele fala: confia, faz o bem, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho. Vou repetir. Ele traz aqui 4 imperativos nesses versículos. Confia, faz o bem, agrada-te do Senhor e entrega o teu caminho. Nós muitas vezes falamos assim, já está decorado entre os 10 mais versículos da nossa linguagem gospel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele... Só que antes, irmãos, está dizendo o seguinte: confia, faz o bem e agrada-te do Senhor. E aí nós vamos um ponto de cada vez. Primeiro, confia. Confiar no Senhor e fazer o bem. Confiar significa depender completamente de Deus. Confiar não é acreditar apenas. Não é apenas crer. Porque o diabo crê e treme, irmãos. Mas ele não confia. Provérbios 3, versículos 5 e 8 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A ansiedade começa, irmãos, quando tentamos assumir o controle que pertence somente a Deus. Eu não vou perguntar quem está tomando um remedinho para ansiedade, porque senão a gente vai fazer um culto de libertação aqui hoje. Mas você quer um remédio eficaz para a ansiedade? Disfarçadamente, levanta a mãozinha assim. Quem quer um remédio eficaz para a ansiedade? Disfarçadamente, levanta assim, seu irmão não vê, tal, né? Para ninguém ficar tirando fotinha, fazendo figurinha de você, né? Então eu vou dar o remédio para você. Confia plenamente no Senhor. Entrega plenamente o Senhor. Não apoie na sua própria força. Entregue tudo, confia tudo ao Senhor. Segundo, faz o bem. Irmãos, o pecado dos outros nunca pode justificar o meu. Eu acho que você não entendeu. O meu pecado ou o seu pecado nunca pode justificar fazer o errado. Nós daremos conta de nós mesmos. Você não vai dar conta do meu pecado. Eu não vou dar conta do seu pecado. Cada um será julgado conforme o seu pecado. Podemos sofrer consequências do coletivo, de uma família e assim por diante. Mas cada um vai prestar conta do seu pecado. Então, o salmista diz: faz o bem. Olha só, Romanos 12, 21 diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Estão fazendo mal para você? Faz o bem. Estão falando mal de você? Fala bem de quem está falando mal de você. Pastor, isso pulou a corguinho, né? Pastor, mas é a Bíblia, irmãos. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, não estaria aqui para nós, irmãos. O que Jesus falou? Se tiver alguém te perseguindo, o que a Bíblia fala para fazer? Se você estiver contra os seus inimigos, o que você deve fazer pelos seus inimigos? Orar. Pastor, então agora eu vou orar. Deus, Jeová, pega esse incircunciso, quebra a perna dele. Senhor, manda uma carreta bitrem. Você já imaginou fazer uma oração dessa? Alguém já imaginou? Tem muita gente por aí que ora assim. Não é você, irmão, graças a Deus. Mas tem gente por aí que fala assim: Senhor, o Senhor é minha justiça. O Senhor está vendo aquele filho de Belial. Senhor, dá um jeito nele. Sabe como foi Jesus? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estavam matando Jesus e ele faz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E o salmista está dizendo assim: faz o bem. Faz o bem. Irmãos, pode todo mundo estar
entrando na lama, pode estar todo mundo fazendo o errado, mas você, eu, nós precisamos fazer o correto, fazer o bem. Nunca permita, irmãos, que a maldade das pessoas determine o tipo de cristão que você será. Nunca. Vou repetir. Nunca permita que a maldade das pessoas determine o tipo de cristão que você será. Terceiro, agrada-te do Senhor. Salmo 37, 4. Quando Deus se torna a nossa maior alegria, nosso desejo começa a parecer com o desejo dele. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus diz assim, Mateus 6,33, que vai ser colocado no telão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, quem encontra satisfação em Deus, deixa de procurar a felicidade onde Deus nunca prometeu ter. O salmista está dizendo assim, tenha prazer no Senhor, se agrade do Senhor. Irmãos, é muito difícil para um pastor achar que as pessoas estão vindo para a igreja por obrigação. Fala assim, poxa, a pessoa está servindo a Deus por obrigação. Está indo no culto amarrado. Está indo por causa da mulher, está indo por causa do marido, está indo por causa dos filhos. Não, eu vou para a igreja porque meus filhos não podem ir para o mundão. Não, meu irmão, em primeiro lugar, eu vou para a igreja, eu vou orar, vou ter comunhão com Deus, vou jejuar, vou ter semana de oração, vou ter devocional. Não é por causa dos outros, é por ter prazer na presença de Deus, ter agradar, realizar. Irmãos, quantos de nós não estamos tendo prazer de estar na presença de Deus? E isso é um mal, irmãos. Mas ele está falando aqui, você quer parar de olhar para o ímpio, você quer parar de ficar cobiçando coisas do mundo, tenha prazer em Deus, porque se você tiver prazer, se você se agradar em Deus, Deus suprirá cada uma das suas carências. Então, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Essa palavra no hebraico, ela tem um sentido de rolar o peso, tirar o peso. E aí, irmãos, quando Davi está dizendo aqui, dentro do hebraico, da etimologia do texto, da hermenêutica do texto, ele diz assim, é como alguém que tira das costas um enorme fardo. Ele está dizendo assim, isso que está sendo pesado para você, entrega ao Senhor. Tira esse peso. Tira esse fardo. E aí, irmãos, Pedro, ele vai claramente escrever isso, lá em 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Pega o dedinho assim. Pega aí, Renata, você que pode o dedinho. Pega assim, aponta para alguém aí. Vai, ô Henrique, você que estava muito tempo sem vir na igreja, pega o dedinho assim. Eu não ia deixar, você sabe disso. Pega o dedinho assim. E aí aponta para alguém que você ama muito e fala assim, lance sobre ele toda essa ansiedade, toda essa preocupação. Dedo de profeta, lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de você. Irmãos, se não for ao Senhor, onde nós estaríamos? O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida? E é isso que ele está dizendo aqui, irmãos, Deus nunca pediu que você carregasse aquilo que somente Ele pode sustentar. Deus nunca pediu para você carregar algo que não é para você carregar. Tem muita gente que está precisando entregar nessa noite esse fardo para Jesus, esse peso para Jesus, e deixar que o fardo, a carga, o cuidado de Jesus venha sobre você. Amém? Terceiro, quem está acompanhando aí conecte-se com a palavra, aprenda a esperar o tempo de Deus. Salmo 37, versículo 7, eu diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Não se aborreça por causa daqueles que prosperem em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não se aborreça. Isso só leva à prática do mal. A palavra descansa possui a ideia de permanecer em silêncio diante de Deus. Não é passividade. Diga comigo, não é passividade. Irmãos, descansar aqui não é passividade, é confiança. Alguém pode dizer amém? Não é você falar assim,
está destinado a isso. Não é não, irmãos? Não é isso não. Você não é calvinista. Aleluia. Você é biblista. Você tem a Bíblia. E a Bíblia, ela fala sobre essa palavra descansar. No sentido hebraico da palavra. É ter confiança. É esperar e nunca desistir. Esperar em Deus significa confiar no Senhor. Não é cruzar os braços. Você não precisa achar que Deus está com os braços cruzados. Significa, irmãos, obedecer a Deus enquanto Ele continua trabalhando. Isaías 40:31 diz assim, coloca no telão para nós. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A espera nunca é tempo perdido quando Deus está preparando o que Ele prometeu. Irmãos, não importa o tempo da espera, importa que você está dentro do centro da vontade de Deus, porque esperando em Deus você nunca vai perder o tempo. Não é perca de tempo. É Deus trabalhando em cada segundo, no promessa, naquilo que Ele tem. Muitas vezes, irmãos, Deus parece que está demorando, e Ele não está demorando. Ele está preparando os servos dEle para entregar a promessa. Parece que está demorando. Irmão, não está demorando. É porque você ainda não passou no vestibular. Ah, mas Deus, o Senhor deu uma palavra e você caminhou nessa palavra. Pedro, vai lá e lança a rede nesse lugar aqui. Mas, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Mas, Senhor, e coisa e tal. Mas, sobre a tua palavra lançarei as redes. Para caminhar para o final. Os mansos herdarão. Ponto 5. Ponto 4. Os mansos herdarão a terra. Salmo 37, do versículo 9 ao 11 diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, o ímpio deixará de existir. Você procurará pelo lugar dele e não estará lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O mundo, irmãos, afirma: os fortes vencem. Jesus afirma: os mansos possuirão a terra. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você pode dizer isso comigo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí eu faço aquela pergunta: quem são os mansos? Porque a nossa ideia de manso é aquele que está levando tapa na orelha e está: sim, Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Sai, Satanás, por favor, sai, Satanás. Esse não é os mansos, irmãos. Na Bíblia, irmãos, mansidão não é fraqueza, é força sobre controle. Eu vou dizer novamente, irmãos, na Bíblia, mansidão não é fraqueza, é força sobre controle. É capacidade de abrir mão da vingança, porque se confia na justiça de Deus. Os mansos não são fracos. Diga comigo, os mansos não são fracos. Não, com essa voz desse jeito você não convenceu ninguém não. Diga comigo, os mansos não são fracos. Só esses irmãos daqui que parecem estar mais avivados. Os mansos não são fracos. Os irmãos desse lado de cá. Mas são pessoas suficientemente fortes para entregar a sua causa a Deus. Sabe o que mostra que você é manso e é forte e tem essa força sob controle? É porque você sabe que no seu homem natural você vai rodar baiana, mas você em Deus vai entregar para Deus. E o próprio Deus vai fazer. A Bíblia chama de Moisés que ele foi o homem mais manso da terra. Aleluia. Aí havia lá uma separação, uma divisão e coisa e tal, e um monte de gente, coisa e tal. Aí a Bíblia diz que Moisés é o mais manso da terra, Gustavo. Aí ele puxa da espada e começa...
mansidão, irmãos. Porque Deus mandou fazer. Jesus, pastor, o senhor está falando que a gente tem que pegar o facão ainda. Não, irmão. Nada disso. Não faça uma vontade sua com as palavras que o pastor não disse. Amém? Já tinha gente pensando assim, deixa meu marido falar mais alto comigo hoje. Eu sou mansa, vou fazer igual Moisés. Jesus declarou, Mateus 19, 29, o texto vai estar no telão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, o manso não reage movido pelo orgulho. O ímpio conquista pela força. O justo recebe a promessa. Davi não promete apenas uma herança, ele promete paz. Se deleitarão na abundância de paz. Irmãos, o ímpio pode até possuir riquezas. E como eu já disse, a riqueza do ímpio é temporária. Mas somente o justo desfrutará da paz que vem de Deus. E essa paz não depende de circunstâncias. Você pode dizer comigo? A paz de Deus, que excede todo entendimento, não depende de circunstâncias. É fruto de comunhão com o Senhor. Jesus declarou lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Anote isso, você que pode. O mundo pode oferecer conforto sem paz. Cristo oferece paz mesmo em meio a tribulações. Quem luta sozinho, irmãos, conquista apenas o que seu braço alcança. Quem espera em Deus recebe aquilo que somente Deus pode entregar. O Salmo 37, para concluir, não promete que o justo nunca enfrentará injustiça. Ele promete algo infinitamente maior, que Deus continua governando quando parece estar em silêncio. A última palavra da história nunca pertence ao perverso, pertence ao Senhor. Eu vou dizer novamente para você, a última palavra da história nunca vai pertencer ao perverso, pertence ao Senhor. Irmãos, você olha para os lados e pergunta, vale a pena continuar sendo fiel? A resposta do Espírito Santo nesta noite continua sendo a mesma. Não te indignes, confie, faça o bem, alegre-se no Senhor e entregue o seu caminho, descanse e espera, porque Ele agirá. Irmãos, aquele que governa a história jamais perdeu o controle. Você pode dizer isso comigo? Aquele que governa a história, que governa o universo, jamais perdeu o controle. Nós vivemos aí com tantas notícias. A Bíblia diz que o justo não teme mal rumores. O justo não teme más notícias, mas eles esperam no Senhor. Nós vamos participar da ceia agora. E a ceia fala de relacionamento, de comunhão, fala desse entender que Ele tem o governo de tudo nas suas mãos. Mas antes disso, o louvor vai ministrar uma canção. E eu quero entender que Deus falou comigo. Talvez eu continue pregando nesse salmo, porque eu queria pregar todo o salmo, mas não haveria possibilidade de pregar todo o salmo de uma forma hermenêutica, bíblica, para que a gente possa reextrair dele. Talvez a gente tenha outros momentos nesse salmo, mas eu tenho uma certeza de que Deus falou comigo. Deus continua sendo Deus. Eu acho que você não entendeu. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. E Ele é fiel para aqueles que confiam nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Não se deixe indignado, porque o ímpio acontece isso ou aquilo. Quando toda vez você vê alguém que está com a vida bagunçada por aí, entre aspas, prosperando, você sabe que você tem uma prosperidade maior. E eu, para finalizar, Deus nunca disse que nós não vamos prosperar. Ele está falando que nós vamos habitar na terra.
Nós temos um tesouro no céu, amém? Mas o ímpio vai embora e o justo vai ficar. O ímpio hoje pode estar desfrutando de coisas que talvez você ainda não chegou lá, mas não quer dizer que você não possa desfrutar disso. Mas se você for desfrutar, desfrute agradando a Deus. Irmãos, tem gente que Deus quer prosperar, tem gente que Deus quer dar riqueza, quer dar dinheiro, mas Deus sabe que naquele momento ele não está pronto. Porque se ele prosperar, se ele enriquecer, aí ele vira o ímpio. Aí ele vai achar que é ele. É como a Brenda veio aqui. Irmãos, tudo que Deus está fazendo na vida dela é fruto de quê? Ela trabalhou, ela correu? Sim, mas ela sabe que a mão de Deus está por detrás. A mão de Deus está trabalhando, a mão de Deus está fazendo. Toda a honra, toda a glória a Ele. Amém, amém. Deus quer enriquecer o seu povo. Deus quer enriquecer o seu povo. Mas você, nós permitimos que esse enriquecimento venha até nós. Isso não vai nos roubar. Irmãos, lá no Goiás, aqui não acontece, mas lá no Goiás tem um grande problema que os pastores enfrentam lá. A pessoa, ela começa e ela compra uma terrinha, uma chácara. Acabou o crente. Acabou, irmão, acabou o crente. E aí é o que? Está mostrando claramente que o coração dele não está no Senhor. O coração dele está naquilo que ele pode desfrutar ali. Você pode ter terra? Alguém acredita que pode prosperar? Alguém acredita? Irmãos, é isso mesmo. Ele quer. Mas isso não pode ser o seu Deus. Isso não pode ser o seu Deus. É Ele que tem que ser o seu Deus. O Salmo 37 inicia: não te indignes, não se aborreça, confia no Senhor. Só aqueles que querem entregar o seu coração para Deus, se coloque de pé, confiar nele e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Pai. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de tudo. E eu quero entregar tudo. Eu quero parar de viver uma vida de ansiedade. Senhor, eu quero parar do remedinho. Porque o remedinho é paliativo, irmão. Estou dizendo para você parar de tomar um remédio, não, você está sobre medicação. Mas estou dizendo o seguinte: o remédio é paliativo. Mas quando você entrar nessa dependência, nessa confiança de Deus, você não vai precisar de remedinho contra a ansiedade. Você vai saber que o Senhor, Ele já mandou você lançar sobre Ele toda a ansiedade. Vamos adorar a Jesus. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Pra sempre eu creio em ti.